Capítulo 6 Crescimento pelo esforço. O quarto milagre da vida. A necessidade de esforço é um dos sagazes instrumentos com que a natureza força o indivíduo a se expandir, progredir e ficar forte a partir da resistência. O esforço pode tornar-se, e de fato torna-se, uma provação ou uma experiência magnífica para se expressar gratidão pela oportunidade de conquistar a causa de tal esforço. Do nascimento à morte, a vida é um registro literalmente ininterrupto de uma variedade sempre crescente de esforços que nenhum indivíduo consegue evitar. O domínio da ignorância exige esforço. A educação envolve esforço permanente, e todo dia é dia de começar porque a educação é cumulativa. É um trabalho para a vida toda. A acumulação de riqueza material necessita de enorme quantidade de esforço. Tanto que muitos indivíduos de fato se matam cedo na vida devido à ansiedade e ao excesso de esforço para adquirir mais dinheiro do que precisam. A manutenção da boa saúde física requer esforço permanente contra os inimigos de múltiplas faces da boa saúde, esforço por comida e abrigo, esforço por uma oportunidade de ganhar a vida, esforço para manter um emprego, esforço para obter reconhecimento na profissão, esforço para evitar a falência de um negócio. Em qualquer direção que se olhe, verifica-se que raras são as circunstâncias da vida cotidiana que não exijam esforço a fim de que o indivíduo sobreviva. Somos forçados a reconhecer que essa grande necessidade universal de esforço deve ter um propósito definido e útil. Esse propósito é forçar o aguçamento das aptidões, incitar entusiasmo, fortalecer o espírito de fé, gerar definição de propósito, desenvolver força de vontade e inspirar a imaginação a fornecer novos usos para velhas ideias e conceitos, a fim de que com isso o indivíduo possa cumprir a missão desconhecida para a qual pode ter nascido. O esforço impede o homem de dormir em estado de autossatisfação ou preguiça e força ao alto e avante no cumprimento da missão de vida. Assim sendo, ele dá sua contribuição individual a qualquer que seja o propósito universal da humanidade na Terra. Força, tanto física quanto espiritual, é produto do esforço. Faça a coisa, disse Emerson, e você terá o poder. Encare o esforço e o domine, diz a natureza, e você terá força e sabedoria suficientes para todas as suas necessidades. Se você deseja um braço forte, diz a natureza, promova seu uso sistemático. Sob o peso de um martelo de 1,5 kg e logo terá músculos semelhantes a tiras de aço. Se você não deseja um braço forte, diz a natureza, prenda-o numa tipóia. Tire-o de uso, remova a causa de esforço, e sua força irá definhar e morrer. Em toda forma de vida, atrofia e morte provém da ociosidade. A única coisa que a natureza não tolera é ociosidade. Com a necessidade de esforço e a lei da mudança, a natureza mantém tudo por todo o universo em estado de fluxo constante. Nada, dos elétrons e prótons da matéria aos sóis e planetas que flutuam pelo espaço, jamais está parado por um único segundo. O lema da natureza é: siga em movimento ou pereça. Não existem meio termo, transigencia ou exceções por nenhum motivo que seja. E, caso duvide de que a natureza pretende que cada indivíduo continue se esforçando ou pereça, observe o que ocorre com a pessoa que faz fortuna e se
Aposenta, desiste do esforço porque acredita não ser mais necessário. As árvores mais fortes não são aquelas fortemente protegidas na floresta, mas as que ficam em espaço aberto, em luta constante com o vento e todos os elementos climáticos. Meu avô era fabricante de carroças. Ao limpar o campo para a lavoura, ele sempre deixava alguns carvalhos em campo aberto, onde podiam enrijecer por ficarem expostos. Mais tarde ele cortava as árvores e usava a madeira nas pinas das rodas de carroça. Esta madeira podia ser vergada em segmentos, em formato de arco, sem quebrar no processo. Ele verificou que as árvores protegidas pela floresta não produziam o tipo de madeira exigida. Sua madeira era mole e quebradiça demais porque não era submetida a esforço, o mesmíssimo motivo porque pessoas são moles e despreparadas para lidar com as resistências da vida. A maioria das pessoas seguem pela vida na linha da menor resistência em todas as circunstâncias onde existe possibilidade de escolha. Não percebem que seguir a linha da menor resistência entorta todos os rios, e alguns homens. Pode haver certa dor na maior parte dos tipos de esforço, mas a natureza compensa o indivíduo com poder, força e sabedoria oriundas da experiência prática. Enquanto organizava a filosofia da ciência do sucesso, fiz a descoberta reveladora de que todos os líderes mais bem-sucedidos em toda vocação, profissão e classe social haviam obtido sua liderança quase que na exata medida do esforço para chegar a tal liderança. Observei com profundo interesse que nenhum homem que não tenha sido inteiramente testado pela necessidade de se esforçar parece ter sido escolhido como líder em tempos de grandes crises desde a Idade da Pedra até a nossa atual civilização. O estudo cuidadoso do histórico completo da civilização, da Idade das Cavernas até hoje, mostra claramente que a civilização é produto do esforço permanente. Sim, o esforço decididamente é um dos instrumentos do Criador para forçar os indivíduos a reagir à lei da mudança a fim de que o plano geral do universo seja levado a cabo. Quando qualquer indivíduo acomoda-se no estado mental disposto a aceitar a generosidade do governo em vez de suprir suas necessidades pela iniciativa pessoal, este indivíduo está na estrada para a decadência e a cegueira espiritual. Quando a maioria das pessoas de qualquer nação desiste do direito hereditário exclusivo de fazer seu caminho por meio do esforço, a história mostra claramente que a nação inteira entra em uma espiral de decadência que inevitavelmente deve acabar em extinção. O indivíduo que não apenas está disposto a viver da ajuda do governo, mas exige ser mantido por ele, já está morto espiritualmente. O corpo físico ainda funciona, mas é apenas uma casca oca, cuja única esperança para o futuro é um funeral. Isso, é claro, refere-se apenas a pessoas com corpos aptos que abandonam o esforço porque são por demais indiferentes ou por demais preguiçosas para continuar crescendo pela lei da mudança e mediante o ímpeto para se esforçar. Por 20 e poucos anos fui forçado a me esforçar para dominar problemas acidentais no trabalho de organizar a primeira filosofia prática de sucesso do mundo. Primeiro, fui obrigado ao esforço de me preparar com conhecimento necessário para produzir a filosofia. Em segundo lugar, fui obrigado ao esforço para me sustentar enquanto fazia a pesquisa necessária para organizar a filosofia.
A seguir deparei com necessidade de esforço ainda maior enquanto obtinha reconhecimento mundial para mim e para a filosofia. 20 anos de esforço sem qualquer compensação financeira direta não é uma experiência fadada a proporcionar fé sustentada, mas foi o preço que tive que pagar por uma filosofia destinada a beneficiar incontável número de pessoas, muitas das quais sequer nascidas quando comecei meu trabalho. Desanimador. Desolador. De jeito nenhum, pois desde o princípio reconheci que do meu esforço viriam o triunfo e a vitória na proporção do trabalho árduo investido em minha tarefa. Não me decepcionei no que concerne a essa esperança. Foi impressionado com a generosidade com que o mundo respondeu e me prestou tributo pelos longos anos de esforço despendidos no trabalho. Além disso, obtive de meu esforço algo ainda maior e de mais valor. Foi o reconhecimento de que, por meus esforços, cheguei às profundezas dos mananciais espirituais de minha alma e lá encontrei poderes disponíveis a qualquer objetivo que eu possa desejar, poderes que nunca soube que possuía e que jamais teria descoberto a não ser por meio do esforço. Por meus esforços, descobri e aprendi como fazer uso dos 8 príncipes mágicos da orientação descritos em um capítulo anterior, os amigos invisíveis, que administram todas as minhas necessidades físicas, financeiras e espirituais, que trabalham para mim enquanto durmo e enquanto estou desperto. Foi graças também aos meus esforços que me foi revelada a grande lei da força cósmica do hábito, a lei que fixa todos os hábitos, a controladora de todas as leis naturais, a lei que enfim levou-me a ficar pronto para dar ao mundo o benefício de minhas experiências obtidas mediante esforço. A partir de minhas experiências com o esforço descobri que o Criador jamais seleciona um indivíduo para um serviço importante para a humanidade sem primeiro testá-lo, pelo esforço, na proporção do serviço que ele deve prestar. Assim, pelo esforço, aprendi a interpretar as leis, propósitos e planos de trabalho do Criador no que se refere a mim e à humanidade em geral. Quais os maiores benefícios que se poderia desejar do esforço? Quais as maiores recompensas que se poderia obter de qualquer outra causa? Analisei brevemente apenas 4 milagres da vida, mas estes não são de modo algum os milagres mais importantes a serem inspecionados por nós na viagem pelo Vale do Reino Encantado da Natureza. Entretanto, em nossa viagem vimos o suficiente para nos convencermos de que existe o bem em todas as circunstâncias que tocam ou influenciam nossa vida, sejam circunstâncias sobre as quais tenhamos total controle ou que não tenhamos controle, exceto o controle de nossa reação mental a elas. Ao prosseguirmos a viagem pelos próximos capítulos, nossa mente deve desdobrar-se até reconhecer que circunstâncias que talvez consideremos desagradáveis podem fazer parte do plano geral do Criador relacionado ao destino humano neste mundo. O principal objetivo deste capítulo é ampliar a mente para que possa abarcar e visionar fatos importantes da vida, além daqueles de interesse imediato do indivíduo. A paz mental não é possível sem essa capacidade de visão panorâmica de todo o cenário e propósito da vida. Devemos reconhecer que nossa encarnação individual, pela qual somos lançados neste mundo material sem cerimônia e sem o nosso consentimento, tem um propósito acima e além de nossos prazeres e desejos individuais. Uma vez entendido esse propósito mais amplo da vida, nos reconciliamos
com as experiências de esforço que devemos enfrentar enquanto percorremos esse caminho e as aceitamos como circunstâncias de oportunidade com as quais podemos nos preparar para planos de existência ainda mais elevados e melhores do que este em que agora habitamos. Capítulo 7 O domínio da pobreza, o quinto milagre da vida. A pobreza é resultado de uma condição mental negativa que praticamente toda pessoa experimenta uma vez ou outra. É o primeiro e mais desastroso dos 7 medos básicos, mas é apenas um estado mental e, como os outros 6 medos, está sujeito ao controle do indivíduo. O fato de que uma grande parte das pessoas nascem em ambiente de pobreza, aceitam-na como inescapável e seguem nela a vida inteira indica o quanto a pobreza é um fator potente na vida das pessoas. É bem possível que a pobreza seja um dos instrumentos de teste do Criador para separar os fracos dos fortes. Pois é notável que quem domina a pobreza fica rico não só em coisas materiais, mas também rico e muitas vezes sábio em valores espirituais. Observei que os homens que dominaram a pobreza invariavelmente têm uma fé intensa em sua capacidade de dominar praticamente tudo mais que esteja no caminho de seu progresso, enquanto que aqueles que aceitaram a pobreza como inescapável mostram sinais de fraqueza em muitos outros aspectos. Nunca conheci ninguém que tenha aceitado a pobreza como inevitável e que não tenha fracassado também em exercer a grande dádiva do poder de tomar posse de seu poder mental como o Criador pretendeu que todas as pessoas fizessem. Todas as pessoas passam por períodos de teste ao longo da vida, sob muitas circunstâncias, o que revela claramente se aceitaram e usaram a grande dádiva do controle exclusivo de seu poder mental ou não. Tenho observado também que essa grande dádiva do infinito é acompanhada de penas pela negligência na adoção e uso da dádiva e de nítidas recompensas pelo reconhecimento e uso. Uma das mais importantes recompensas pelo uso consiste na libertação total dos 7 medos básicos e de todos os medos menores, com o pleno acesso ao poder mágico da fé no lugar desses medos. As penas pela negligência em adotar e usar a grande dádiva são vastas. Somados aos 7 medos básicos existem muitos outros prejuízos. Uma das maiores penas pelo fracasso em usar a grande dádiva é a total impossibilidade de alcançar a paz mental. A pobreza tem muitos méritos se e quando o indivíduo relaciona-se com ela com uma atitude mental positiva, em vez de se submeter à falsa crença de que ela é inevitável ou à atitude preguiçosa de que não vale a pena lutar contra ela. A pobreza pode ser um dos instrumentos com que o Criador força o homem a aguçar suas aptidões, despertar o próprio entusiasmo, agir por iniciativa pessoal e travar uma luta decidida contra as forças que se opõem a ele a fim de poder sobreviver. A pobreza também pode ser um instrumento do Criador para manobrar o homem a um estado mental no qual ele finalmente se descobre por dentro. Em um grande país como os Estados Unidos, não existe motivo válido para qualquer pessoa mentalmente apta a aceitar a escravidão da pobreza e nela ficar presa. Aqui, como em nenhum outro lugar do mundo, existe um campo de treinamento em liberdade pessoal que oferece a cada indivíduo as melhores oportunidades para adotar e usar a grande dádiva do direito de moldar seu destino terreno e alcançá-lo. E aqui, como em nenhum outro lugar, o indivíduo é provido de todos os motivos concebíveis para adotar e usar a grande dádiva. A recompensa é tão grande que o indivíduo pode literalmente estabelecer o valor dela
A melhor evidência de que o destino sorri para quem nasce na pobreza consiste no fato bem conhecido de que muito raramente um indivíduo nascido em grande riqueza faz alguma contribuição notável para tornar o mundo um lugar melhor para a humanidade. Muitos filhos de gente muito rica, que jamais tiveram o benefício da influência maturadora da pobreza ou do esforço, com frequência crescem, moles, e carecendo da resistência necessária ou de motivo para se tornarem úteis. Quando a fortuna sorri para alguém que tem grande riqueza, geralmente escolhe apenas quem criou sua riqueza por meio de serviço útil, não quem herdou ou arranjou riqueza causando danos a outros. A fortuna decididamente fecha a cara para toda riqueza mal adquirida e muitas vezes faz com que se evapore misteriosamente. A pobreza torna-se uma maldição ou uma bênção dependendo inteiramente do modo como o indivíduo lida com ela. Se é aceita com espírito dócil, como uma deficiência inevitável, torna-se isso mesmo. Se a pobreza é aceita como mero desafio para o indivíduo combatê-la a seu modo e dominá-la, torna-se então uma bênção, de fato, um dos grandes milagres da vida. A pobreza pode tornar-se tanto um empecilho quanto um trampolim para alçar o indivíduo a quaisquer alturas de realização em que ele coloque seu coração, dependendo inteiramente da atitude mental e de sua reação. Pobreza e riqueza consistem em um estado mental. Seguem exatamente o padrão que o indivíduo cria e visualiza com os pensamentos dominantes que expressa. Pensamentos de pobreza atraem sua contraparte material. Pensamentos de riqueza igualmente atraem sua contraparte material. A lei da atração harmoniosa traduz todos os pensamentos em suas contrapartes materiais. Essa grande verdade explica por que a maioria das pessoas experimenta infelicidade e pobreza ao longo da vida. Elas permitem que a mente tenha medo da infelicidade e da pobreza, e seus pensamentos dominantes são a respeito dessas circunstâncias. A lei da atração harmoniosa assume o comando e traz o que elas esperam. Quando eu era pequeno, ouvi um discurso muito impactante sobre a pobreza, que deixou impressão duradoura em minha mente, e estou certo de que esse discurso foi responsável por minha determinação em dominar a pobreza, a despeito de ter nascido na pobreza e jamais ter conhecido nada a não ser pobreza. O discurso foi feito por minha madrasta pouco depois de vir para nossa casa e assumir um dos locais mais abandonados e assolados pela pobreza que já conheci. O discurso foi o seguinte: esse lugar que chamamos de lar é uma desgraça para todos nós e uma desvantagem para nossos filhos. Somos pessoas fisicamente aptas e não há necessidade de aceitarmos a pobreza quando sabemos que ela é resultado de nada mais do que preguiça ou indiferença. Se ficarmos aqui e aceitarmos as condições em que vivemos hoje, nossos filhos vão crescer e aceitar essas condições também. Eu não gosto da pobreza. Nunca aceitei a pobreza como meu quinhão e não vou aceitar agora. De momento não sei qual será o nosso primeiro passo para nos livrarmos da pobreza, mas uma coisa eu sei: vamos nos livrar dela com sucesso, não importa o quanto demore, nem quantos sacrifícios tenhamos que fazer. Pretendo que nossos filhos tenham a vantagem de uma boa educação, mas, mais que isso, pretendo que sejam inspirados pela ambição de dominar a pobreza. Pobreza é uma doença que, uma vez aceita, torna-se uma fixação que é
difícil de lançar fora. Não é desgraça nascer na pobreza, mas muito decididamente é uma desgraça. Aceitar esse direito de nascimento como irrevogável. Vivemos no maior e mais rico país que a civilização já produziu. Aqui há oportunidade acena para todos que têm a ambição de reconhecê-la e adotá-la aí. No que diz respeito a essa família, se ela não acenar para nós, criaremos nossa própria oportunidade de escapar desse tipo de vida. A pobreza é como paralisia progressiva. Lentamente destrói o desejo de liberdade, destitui da ambição de se desfrutar coisas melhores da vida e solapa a iniciativa pessoal. Também condiciona a mente a aceitar uma miríade de medos. Inclusive o medo de problemas de saúde, medo da crítica e medo de dor física. Nossos filhos são jovens demais para conhecer os perigos de aceitar a pobreza como a sina deles, mas vou cuidar para fiquem cientes desses perigos e também vou cuidar para que fiquem cientes da prosperidade, que esperem a prosperidade e fiquem dispostos a pagar o preço da prosperidade. Citei o discurso de memória, mas é substancialmente o que minha madrasta disse a meu pai na minha presença pouco depois de terem casado. Aquele primeiro passo, para se livrar da pobreza que ela mencionou no discurso, ocorreu quando minha madrasta inspirou meu pai a ingressar na faculdade de odontologia de Louisville e se tornar dentista e pagou os estudos dele com o dinheiro do seguro de vida que ela recebeu pela morte do primeiro marido. Com a renda daquele investimento em meu pai, ela mandou os 3 filhos e meu irmão mais novo para a faculdade e iniciou cada um na estrada para o domínio da pobreza. Quanto a mim, ela foi essencial para me situar na posição em que o finado Andrew Carnegie me deu uma oportunidade que nenhum outro autor jamais recebeu, oportunidade que me permitiu aprender com os mais de 500 homens bem-sucedidos que colaboraram comigo para dar ao mundo uma filosofia prática de realização pessoal. Uma filosofia baseada no know-how de meus colaboradores, adquirido a partir de suas experiências de vida. Embora estime-se que minha contribuição pessoal para a posteridade tenha beneficiado milhões de pessoas em 2/3 do mundo, o crédito desse feito realmente tem início no discurso histórico de minha madrasta repudiando a pobreza. Vemos, portanto, que a pobreza pode ser a inspiração para o planejamento e realização de grandes objetivos. Minha madrasta não temia a pobreza, não. Gostava dela e se recusou a aceitá-la. E o Criador parece de algum modo favorecer aqueles que sabem exatamente o que querem e o que não querem. Minha madrasta era desse tipo. Se ela tivesse aceitado a pobreza ou temido a pobreza, as linhas que você está lendo agora jamais teriam sido escritas. A pobreza é uma grande experiência, mas algo para se experimentar e então dominar antes que destrua a vontade de se ser livre e independente. A pessoa que nunca experimentou a pobreza talvez seja digna de pena, mas a pessoa que experimentou a pobreza e a aceitou como sina é ainda mais digna de pena, pois condenou-se à escravidão eterna. A maioria dos homens e mulheres realmente grandes ao longo da civilização conheceram a pobreza, mas a experimentaram, renunciaram a ela, dominaram-na e se libertaram. Do contrário, nunca teriam se tornado grandes. Qualquer um que aceite da vida qualquer coisa que não queira não é livre. O Criador proporcionou a todas as pessoas os meios para determinarem seu destino neste mundo em larga
medida, consistindo tais meios no privilégio de se libertar das coisas que não são desejáveis. A pobreza pode ser uma enorme bênção. Também pode ser uma maldição para a vida toda. O fator determinante consiste na atitude mental em relação a ela. Se é aceita como um desafio que requer o máximo esforço, é uma bênção. Se é aceita como uma desvantagem inevitável, é uma maldição duradoura. Lembre que o medo da pobreza traz consigo um bando de medos associados. Inclusive o medo da dor física e mental. Existe uma história de um homem que morreu e foi para o inferno. Durante os exames de admissão, Satã perguntou: do que você mais tem medo? O homem respondeu: não tenho medo de nada. Então, retrucou Satã, você está no lugar errado. Só acomodamos clientes limitados por medos. Pense nisso. Não existe lugar no inferno para a pessoa que não tem medos. Não tem vez em que eu ouça a palavra medo e não lembre de uma história contada por Reuben Darby, da companhia de seguros Mutual Life, de Massachusetts. Quando ele era menino, o tio operava um moinho de grãos em uma plantação de Maryland onde vivia uma família arrendataria negra. Um dia, uma criança de 10 anos da família negra foi enviada ao moinho para pedir 50 centavos para o dono da plantação. O proprietário ergueu os olhos do trabalho, viu a menina negra parada a uma distância respeitosa e questionou: o que você quer? Sem se mexer do lugar, a criança respondeu: minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela. Com voz ameaçadora e uma carranca, o dono do moinho respondeu em tom brusco: não mandarei coisa nenhuma. Agora corra de volta para casa ou vou passar o chicote em você, e continuou com o trabalho. Pouco depois, olhou de novo e viu a menina ainda parada ali. Agarrou um porrete, acenou na direção da criança e disse: se você não sair daqui, vou usar isso em você. Agora, vá andando antes que eu, mas não terminou a frase. Porque dessa vez a criança negra precipitou-se até ele, esticou o rosto para cima e berrou a plenos pulmões: minha mãe quer 50 centavos. Lentamente, o dono do moinho largou o porrete, meteu a mão no bolso, tirou 50 centavos e entregou à criança. Ela agarrou o dinheiro, recuou ligeira para a porta, abriu-a e então correu como uma gazela, enquanto o dono do moinho ficou parado de olhos arregalados e boca aberta, refletindo sobre a misteriosa experiência em que uma criança negra subjugou-o e saiu impune, algo que não se esperava que os negros na terra dele fizessem. Na verdade, o medo pode ser transformado em coragem, fato que a criança demonstrou da maneira mais convincente. De modo semelhante, a pobreza pode ser transmutada em riqueza e feitos dignos de nota, fato que minha madrasta demonstrou de modo impressionante. Ao erguer nossa família tanto da pobreza quanto do desespero, ela reconheceu que nenhuma pessoa que tome posse de sua mente e a direcione para finalidades definidas precisa permanecer vítima da pobreza ou de qualquer coisa que não deseje. A diferença entre a pobreza e a riqueza não é medida somente em dinheiro ou bens materiais. Existem 12 grandes riquezas, e 11 delas não são materiais, mas estão intimamente relacionadas às forças espirituais à disposição da humanidade, a fim de que se possa ter uma ideia de como proceder para transmutar pobreza
Em riqueza, as 12 riquezas são descritas brevemente a seguir. As 12 grandes riquezas da vida. Atribua notas a si mesmo: perfeito, razoável ou pobre. 1. Atitude mental positiva. A atitude mental positiva encabeça a lista das 12 grandes riquezas porque todas as riquezas, materiais ou não, começam como um estado mental, a primeira e única coisa sobre a qual o indivíduo tem poder de controle total e inalienável. A atitude mental fornece a força de tração, que atrai o equivalente material de todos os medos, desejos, dúvidas e crenças. A atitude mental também é o fator que determina se as preces trarão resultados positivos ou negativos. É de causar pouco espanto, portanto, que a atitude mental positiva encabece a lista de todas as grandes riquezas da vida. 2. Boa saúde física. A boa saúde começa com uma consciência de saúde, produto de uma mente que pensa em termos de saúde e não em termos de doença, mas temperança e moderação ao comer e no equilíbrio das atividades físicas. A manutenção de uma atitude mental positiva é um dos grandes meios conhecidos pela humanidade para se evitar problemas de saúde. É classificada como grande, porque está sob o controle pessoal e sujeita o tempo todo a direcionamento para qualquer finalidade desejada. 3. Harmonia nas relações humanas. Existem 2 tipos de harmonia, e ambos são exigidos para classificar a harmonia como uma das 12 grandes riquezas da vida, harmonia consigo mesmo e harmonia com os outros. A primeira responsabilidade do indivíduo é estabelecer a harmonia interna. Isso requer o domínio do medo, a manutenção de uma atitude mental positiva e a adoção de um objetivo de vida principal, por trás do qual se possa construir uma fé duradoura em sua realização. Fique em paz com a sua alma e você não terá dificuldade em se relacionar em espírito de harmonia com os outros. O atrito nas relações humanas com frequência é resultado de confusão, frustração, medo e dúvida dentro do indivíduo, que muitas vezes espelha esses estados mentais negativos em outras pessoas, tornando assim impossível a harmonia. A harmonia com os outros começa pela harmonia consigo mesmo, pois a verdade é, como disse Shakespeare, seja verdadeiro consigo e disto se seguirá. Como o dia segue a noite, não poder ser falso com ninguém. Grandes benefícios estão disponíveis para aqueles que observam essa advertência. 4. Liberdade do medo. Nenhum homem escravizado pelo medo é rico, tampouco é livre. O medo é o prenúncio do mal, um insulto ao Criador que proveu o homem de meios para rejeitar tudo que não seja desejado, dando ao homem controle total sobre seu poder mental. Antes de atribuir-se nota no quesito liberdade do medo, certifique-se de sondar sua alma em profundidade e se assegurar de que nenhum dos 7 medos básicos está escondido dentro de você. E lembre, quando os 7 medos básicos tiverem sido transmutados em fé, você terá chegado ao estágio de vida onde pode tomar posse de sua mente e com isso adquirir tudo que deseja na vida, bem como rejeitar tudo que não deseja. Sem a liberdade do medo, as outras 11 riquezas da vida podem ser inúteis. Em um capítulo subsequente você encontrará a fórmula para conquistar o medo de problemas de saúde e dor física. Aplique a fórmula e conquiste esse medo. Depois siga adiante para conquistar os outros 6 medos com a mesma fórmula. 5.
Esperança de realizações futuras. A esperança é a precursora do maior de todos os estados mentais, a fé. A esperança sustenta em tempos de emergência, quando, sem ela, o medo toma conta. A fé é a base do tipo de felicidade mais intenso, proveniente da expectativa de sucesso em algum plano ou propósito ainda não atingido. Pobre, de fato, é quem não consegue olhar para o futuro com esperança de que se tornará a pessoa que quer ser ou alcançar a posição que gostaria de ter na vida, ou atingir o objetivo que fracassou em adquirir no passado. A esperança mantém a alma do homem alerta e ativa em favor dele e abre a linha de comunicação com que a fé conecta-se à inteligência infinita. A esperança é a personificação da excelência das outras 11 riquezas da vida. 6. Capacidade para ter fé. A fé é o meio de comunicação entre a mente consciente do homem e o grande reservatório universal da inteligência infinita. É o solo fértil do jardim da mente humana, onde podem ser produzidas todas as riquezas da vida. É o elixir eterno, que concede poder criativo e ação aos impulsos do pensamento. É o entusiasmo vital da alma e não tem limitações. A fé é a qualidade espiritual que, quando combinada com a oração, proporciona conexão direta e imediata com a inteligência infinita. A fé é o poder que transmuta as energias comuns do pensamento em seu equivalente espiritual e é o único meio pelo qual o homem pode apropriar-se da inteligência infinita para seu uso. 7. Disposição para compartilhar bênçãos. Aquele que não aprendeu a bendita arte de compartilhar suas bênçãos com os outros não encontrou o verdadeiro caminho para a felicidade duradoura, pois a felicidade provém basicamente de compartilhar de si mesmo e de suas bênçãos. É preciso lembrar que o espaço que se ocupa no coração dos outros é determinado exatamente pelo serviço que se presta mediante algum tipo de compartilhamento. É preciso lembrar também que todas as riquezas podem ser embelezadas e multiplicadas pelo simples processo de compartilhá-las onde possam servir aos outros. Negligência ou recusa em compartilhar as bênçãos é o caminho certo para cortar a linha de comunicação entre um homem e sua alma. Um grande professor disse: o maior entre vocês é aquele que se torna servo de todos. Outro filósofo disse: ajude o barco do seu irmão a fazer a travessia e veja só, o seu também chegou na margem. E ainda outro grande mestre disse: o que quer que você faça para ou por outro, você faz para ou por você mesmo. 8. Amor pelo trabalho. Não pode haver homem mais rico do que aquele que achou um trabalho que ama e está ativamente engajado em desempenhá-lo, pois um trabalho que se ama é a mais elevada forma de expressão dos desejos humanos. O trabalho é a ligação entre a demanda e o suprimento de todas as necessidades humanas, precursor de todo progresso humano, meio pelo qual a imaginação do homem recebe asas para voar. E todo trabalho feito com amor é santificado porque traz a alegria da autoexpressão àquele que o desempenha. Faça a coisa de que mais gosta e com isso sua vida será enriquecida, sua alma será embelezada, e você será uma inspiração de esperança, fé e encorajamento a todos com quem entrar em contato. Atuar no trabalho que se ama é a maior de todas as curas para a melancolia, a frustração e o medo. E é um construtor sem igual da saúde física. 9. Mente aberta em todos os assuntos. A tolerância, que está entre os mais elevados atributos da cultura, é expressada
Apenas pela pessoa que mantém uma mente aberta em todos os assuntos, em relação a todas as pessoas, o tempo todo. E apenas a pessoa que mantém a mente aberta torna-se verdadeiramente educada e assim fica preparada para adotar e usar as 12 grandes riquezas da vida. Uma mente fechada atrofia e corta a comunicação entre o indivíduo e a inteligência infinita. Uma mente aberta mantém o indivíduo em processo permanente de educação e de aquisição de conhecimento com que ele pode tomar posse de sua mente e direcioná-la para atingir qualquer objetivo desejado. 10. Autodisciplina. A pessoa que não é mestra de si mesma jamais pode tornar-se mestra de nada e nem de ninguém. Aquele que é mestre de si pode tornar-se mestre de seu destino neste mundo e, mestre de seu destino, capitão de sua alma. A forma mais elevada de autodisciplina consiste na expressão de humildade sincera quando se obteve grandes riquezas ou se foi abençoado com reconhecimento generalizado pelos serviços prestados. A autodisciplina é o único meio pelo qual se pode tomar posse plena e total da própria mente e direcioná-la para atingir quaisquer fins que se deseje. 11. Capacidade de entender as pessoas. Aquele que é rico na compreensão das pessoas reconhece que todas são fundamentalmente parecidas, pois evoluíram do mesmo antepassado. Que todas as atividades humanas, boas ou más, são inspiradas por um ou mais dos 9 motivos básicos da vida, que são 1. A emoção do amor. 2. A emoção do sexo. 3. O desejo de ganho material. 4. O desejo de autopreservação. 5. O desejo de liberdade do corpo e da mente. 6. O desejo de reconhecimento e autoexpressão. 7. O desejo de perpetuação da vida após a morte. 8. A emoção da raiva. 9. A emoção do medo, ver os 7 medos básicos. O homem que entende os outros deve primeiro entender a si mesmo, pois os motivos que o inspiram à ação são na maioria os mesmos motivos que inspirariam outros sob as mesmas condições. A capacidade de entender os outros é a base de todas as amizades, é a base de toda harmonia e cooperação entre as pessoas e é um fundamento da maior importância em todos os tipos de liderança que requerem cooperação amigável. Algumas pessoas acreditam que essa é uma abordagem da maior importância no entendimento do plano geral do universo e do Criador. Conheça a si mesmo e você estará no caminho para entender os outros. 12. Segurança econômica, dinheiro, a última, mas não menos importante, é a porção tangível das 12 grandes riquezas, o dinheiro ou o conhecimento com que se garante a segurança econômica. A segurança econômica não é alcançada pela posse de dinheiro apenas. É alcançada pelo serviço que se presta, pelo serviço útil que pode ser convertido em todas as necessidades humanas, com ou sem o uso de dinheiro. Henry Ford alcançou a segurança econômica não necessariamente porque acumulou uma vasta fortuna em dinheiro, mas pelo motivo ainda melhor de ter proporcionado emprego lucrativo para milhões de homens e mulheres, bem como transporte automotivo confiável para um número ainda maior de pessoas. Homens e mulheres que dominam e aplicam a ciência do sucesso possuem segurança econômica porque possuem os meios com que se pode adquirir dinheiro. Eles podem ficar sem dinheiro ou perdê-lo por mau discernimento, mas isso não os priva de segurança econômica, pois conhecem a fonte do dinheiro e como contatar essa fonte e se beneficiar dela.
Andrew Carnegie, que foi talvez o homem mais rico do mundo no tempo dele, patrocinou a Organização da Ciência do Sucesso porque acreditava que o know-how da acumulação de dinheiro deveria ser do conhecimento de todos. No estágio final de sua vida, Andrew Carnegie doou a maior parte de sua vasta fortuna de quase $1 bilhão, mas, em conversa comigo pouco antes de morrer, ele disse: devolvi a maior parte de minha fortuna às pessoas a partir das quais ela foi acumulada, mas o dinheiro que doei é infinitamente menor em comparação com as riquezas que estou deixando às pessoas com o know-how do sucesso que lhe incumbe de transmitir ao mundo. Você agora tem um entendimento da antítese da pobreza nas 12 grandes riquezas da vida. E deve ser encorajador observar que as primeiras 11 riquezas estão ao alcance de qualquer um que as adote e que aqueles que as adotarem e usarem atrairão facilmente a 12ª riqueza, o dinheiro. Aqui estão, pois, os meios pelos quais a pobreza pode ser transmutada em riqueza, incluindo as 12 grandes riquezas da vida. Adote as 12 grandes riquezas, aplique-as na vida cotidiana e você se tornará um sucesso, pois sucesso não é nada mais, nada menos do que a obtenção dessas 12 bênçãos.